vez de brincar e estudar, crianças e adolescentes estão pelas ruas de Juiz de Fora. Pedindo esmolas ou fazendo malabarismos nos sinais em troca de dinheiro, eles tentam sobreviver à negligência da família. Bom, é irregular porque a criança está em situação de risco, podendo ser aliciada para o tráfico de drogas, para o consumo de drogas, sexo e para a criminalidade. Os maus tratos causam medo e insegurança e quase sempre ocorrem dentro de casa. As denúncias de cárcere privado têm aumentado em Juiz de Fora. Ignorando as leis, os pais prendem os filhos. Me assustou, mas ele fez uma ligação direta numa Kombi, o que ele não vai fazer? Entendeu? E eu não quero meu filho marginal. Eu tô fazendo arte, fumando maconha, roubando coisa. A gente fazendo ligação de carro direto. Um outro tipo de violência desafia as autoridades, a pedofilia. Um adulto que sente atração por meninos ou meninas pode transformar uma criança alegre numa vítima assustada e traumatizada. No caso da menina, dificuldades em se entregar afetivamente e até mesmo ocorrer disfunções sexuais. E também no caso do menino, não tanto nas disfunções sexuais, mas às vezes questões de agressividade. Segundo a delegada de mulheres, o perfil do agressor é bem definido. Geralmente são os pais, os tios, os padrastos, os tutores, os curadores, enfim, são pessoas muito próximas. As vítimas de abuso e exploração sexual são acolhidas no CREAS, Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Através de acompanhamento psicológico, através de acompanhamento com o serviço social e também jurídico. O desrespeito aos direitos das crianças e dos adolescentes pode ser punido com rigor. A pena pelo estupro e pelo atentado violento ao pudor é de 6 a 10 anos de reclusão. Se este estupro ou se este atentado violento ao pudor resultar de uma lesão corporal grave, este estupro e o atentado violento ao pudor se torna qualificado com uma pena de 8 a 12 anos. Se resultar morte, essa pena pode ser de 12 a 25 anos. O envolvimento de crianças e adolescentes com a criminalidade preocupa. O número de casos na Vara da Infância e da Juventude em Juiz de Fora aumentou 72,5%. É o que você vai ver na reportagem de amanhã da série Infância e Juventude em Perigo. A inocência dura pouco quando crianças e adolescentes vivem em meio à miséria. Nos bolsões de pobreza, os criminosos encontram mão de obra para reforçar os alicerces da violência. A fome e o desespero perdem o sentido diante da promessa de dinheiro fácil do tráfico. Quem não resiste à tentação se vê em conflito com a lei. Em Juiz de Fora, o número de casos na Vara da Infância e da Juventude aumentou 72,5%. Entre 2007 e 2008, foram 531 infrações. De março de 2008 a março de 2009, o número subiu para 916. E o problema é que muitos desses casos só chegam à justiça muitos anos depois de terem ocorrido. Quando demora para chegar na Vara da Infância, vai demorar o desfecho daquele ato infracional. Então, quando nós vamos ouvir o menino já dentro do processo de ação socioeducativa, muitas vezes ele já praticou outros atos infracionais. Este adolescente é um dos casos e falou com naturalidade sobre violência. Eu faço assalto, não vendo droga e dou tiro nos outros. Já matou alguém? Eu não matei ninguém não, mas eu tentei. Já 4 vezes já. Muitos adolescentes flagrados em atos infracionais são vítimas de adultos que se aproveitam do fato de que pessoas com menos de 18 anos não podem ser presas no Brasil. Ele pediu para me trazer para ele que ele ia vender. Aí na hora que eu estava subindo aqui, me deu. Eu não sabia que tinha um posto aqui, eu ia tomar água ali e passou direto. Quantos anos tem esse garoto que deixou a arma com você? Acho que é 18 ou 19. O envolvimento frequente de crianças e adolescentes com tráfico de drogas, furtos, roubos e pirataria preocupa as autoridades. E fica difícil para a gente combater porque várias vezes são apreendidos e encaminhados aí à Delegacia de Polícia Civil e a lei faculta que eles sejam liberados para os pais imediatamente. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem leis rigorosas que muitos desconhecem. Aquele maior, aquele agente imputável que se vale de um menor para a prática do crime, ele responde tanto pelo crime como também pela lei 2552. Esta lei ela coíbe que maiores usem menores para a prática de crime. É o que nós chamamos de corrupção de menor.
Vários trabalhos são realizados em Juiz de Fora para recuperar crianças e adolescentes envolvidos com a criminalidade. A aplicação das medidas socioeducativas tem dado resultado. É isso que você vai ver na última reportagem da série Infância e Juventude em Perigo. O governo tem que investir mais também no estudo, no lazer, para poder preencher o espaço vazio que sobra das crianças. O depoimento do balconista de 29 anos, preso por tráfico de drogas, serve de alerta. Dar oportunidade a crianças e adolescentes é um passo importante contra a criminalidade. Este menino de 10 anos vive num abrigo da prefeitura e sonha com um futuro melhor, apesar dos exemplos que teve em casa. Meu pai, minha mãe e minha avó vendiam droga, né? Aí foi meu pai primeiro preso, depois minha mãe, depois minha avó. Aí ficou só meu tio em casa. A minha mãe, minha avó já saiu. Qual que é o seu maior desejo? Meu desejo é voltar para minha casa junto com a minha mãe, com a minha avó, com meu tio. E o desejo de todo mundo é voltar para a família deles. Os 24 abrigados da Casa do Aconchego brincam, se alimentam e têm a segurança que faltou em casa. A gente tenta levar para eles alguma atividade que ocupe ele nesse período fora da escola, para que ele não se envolva com drogas e com algum tipo de criminalidade. Em muitos casos, os projetos sociais não são suficientes. Quando crianças e adolescentes já se envolveram em atos infracionais, a Justiça aplica medidas socioeducativas. No Instituto Jesus, ficam os acautelados em semi-liberdade. Quando a Justiça conclui que um adolescente deve ser retirado do convívio com a sociedade e internado por um tempo para se recuperar, surge uma dificuldade. Em toda a Zona da Mata e no Campo das Vertentes, existe apenas um centro de internação com medidas socioeducativas. É este que foi inaugurado em março do ano passado, em Juiz de Fora. Funciona como um colégio interno, onde o menino recebe 5 refeições, tem horário para levantar, horário para estudar, um colégio dentro da instituição, uma escola estadual dentro da instituição. Todas as matérias, inclusive línguas, atividades artísticas, esportivas e todo esse trabalho para limites, regras e responsabilizar-se pelo que fez. Do lado de fora, muros altos e cerca lembram uma prisão, mas do lado de dentro a cena é bem diferente. A partir do momento que você começa a valorizar esse adolescente, a ensinar ele uma questão de respeito, na formação dele como um cidadão, dando ele garantias que o Estatuto garante a ele, você começa a fazer um trabalho. Ressocializar os adolescentes é apenas parte do desafio. Inserir esse adolescente em condições de enfrentar o mercado de trabalho em nível de igualdade entre as pessoas que não passaram por um centro socioeducativo.